Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST agora na terceira semana de agosto de 2019 que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Na primeira dessas decisões, nós podemos ver algumas das limitações do Poder Judiciário no exercício do poder normativo. Trata-se do recurso ordinário em litígio coletivo 80344, de 38 de 2017, cuja emenda diz que a cláusula em análise acarreta inquestionável encargo econômico à empresa suscitada, ao determinar o abono da falta do empregado no dia de seu aniversário. Tal previsão escapa ao âmbito do poder normativo da Justiça do Trabalho, dependendo de negociação coletiva entre as partes. Cláusula 12, Plano de Saúde. Nos termos da jurisprudência predominante dessa SDC, não há, no caso concreto, norma preexistente que dê respaldo à fixação de benefícios que acarrete inquestionável encargo econômico à empresa suscitada, mediante sentença normativa. Tampouco há nos autos quaisquer elementos que permitam inferir que o benefício concernente ao plano de saúde represente conquista histórica da categoria profissional. Acolhe-se, contudo, a proposta da empresa suscitada no sentido de que se mantenha o benefício com coparticipação no importe de 50%. Aqui se explicitam algumas dessas limitações ao que se chama de poder normativo da Justiça do Trabalho, ou seja, do poder de decidir, de resolver conflitos coletivos de trabalho por meio de sentença normativa em dissídios coletivos. E essas limitações vêm exatamente dessa circunstância, de que não se admite ordinariamente que a sentença normativa crie encargo econômico imediato para a empresa suscitada, ou seja, do empregador, ou mesmo da categoria econômica representada no dissídio. Essa limitação pode ser superada quando se verifica a norma preexistente, contemplando aquele benefício, ou que se trate de conquista histórica. Aqui nesse primeiro caso se tem a caracterização do encargo econômico, porque se determinaria, por meio dessa pretensão exposta na cláusula 10ª, nesse caso, do abono de falta do empregado no dia do seu aniversário, ou seja, haveria o pagamento de salário sem a prestação de serviço. Nesse caso, não havia qualquer tipo de comprovação de que se tratasse de norma preexistente ou de conquista histórica dos trabalhadores, e, consequentemente, a criação desse encargo não estaria enquadrada dentro do poder normativo da Justiça do Trabalho. Nessa próxima cláusula, concernente ao plano de saúde, se tem que não se verificou norma preexistente ou conquista histórica. A distinção que eventualmente se encontra na jurisprudência acerca do que vem a ser norma preexistente e conquista histórica é de que a norma preexistente se refere essencialmente a qualquer norma coletiva, convenção coletiva ou mesmo sentença normativa anterior que previsse ou tratasse de determinado benefício. Por conquista histórica se tem normalmente a repetição em sentenças normativas de determinado benefício. E assim, nessa circunstância em que já se tratava de um benefício, já se tratava de um encargo com o qual o empregador tinha que lidar, se entende atualmente que o poder normativo da Justiça do Trabalho pode regular esse benefício, desde que, claro, já se verificasse sua existência anterior em norma coletiva ampla, ou que se caracterizasse como essa conquista histórica, ou seja, de que repetidamente se concedesse aos trabalhadores esse benefício. E nessa circunstância, se admitiria que o poder normativo, no exercício do poder normativo, se tratasse desse benefício. Aqui nesse caso do aniversário, do abono da falta do empregado, não havia qualquer indicação nesse sentido. Também não havia nessa questão do plano de saúde, no qual se pretendia que a coparticipação, ou seja, que a parte que caberia ao trabalhador bancar do plano de saúde, fosse reduzida. Não havia norma preexistente, tampouco conquista histórica da categoria profissional nesse sentido, e por esse motivo o tribunal entendeu que só seria realmente admissível a modificação ou estabelecimento da nova condição de trabalho conforme aquilo que a empresa suscitada admitia. Nesse próximo caso, um recurso ordinário a mandado de segurança, se tem o não cabimento do mandado de segurança para discutir a penhora no rosto dos autos de eventual crédito do trabalhador em vista de pedido de ressarcimento promovido em ação diversa pelo ex-empregador. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 21000 dígito 93 de 2018, cuja emenda traz que, hipótese em que a autoridade coatora deferiu em ação de cobrança ajuizada pela ex-empregadora, tutela cautelar de constrição de eventuais créditos no rosto dos autos da reclamação proposta pela impetrante, ainda em fase de conhecimento.
Não obstante o ato coator apresente o rótulo de penhora, possui na essência natureza jurídica de medida cautelatória. Desse modo, considerando que o crédito objeto de constrição sequer é dotado de certeza e liquidez, uma vez que a reclamatória ainda se encontra na fase de conhecimento, a determinação da autoridade coatora é meramente conservativa, de sorte que não resulta de subtração imediata de bens e direitos do acervo patrimonial da impetrante. Então, a hipótese é manifesto descobrimento da ação mandamental, na esteira da jurisprudência tranquila da STI 2, consubstanciada na OJ 92. Então, o que se tem nesse caso é de que a trabalhadora foi dispensada com justa causa, porque foi alegado que ela teria causado prejuízos à ex-empregadora. Essa demissão com justa causa foi revertida e a trabalhadora promoveu essa reclamação trabalhista, no qual pedia as verbas rescisórias, a integração e reparação de danos morais. Entretanto, persistiu o direito a pretensão da ex-empregadora de reaver os valores que foram objeto desse prejuízo. E determinou-se então a penhora no rosto dos autos, que é simplesmente um ato judicial que determina que eventuais créditos advindos em determinada ação sejam mantidos ali naquele juízo até que sejam eventualmente aproveitados em execução diversa. O que se entendeu mais simplesmente nesse caso foi que nessa circunstância em que se teria apenas uma tutela provisória de natureza cautelar, não haveria ameaça ou a flagrante cometimento de ato ilegal ou em abuso do poder pela autoridade coatora, que seria o juízo que processava essa ação de cobrança pela ex-empregadora. Não se verifica aqui especificamente que qualquer juízo mais detido acerca da legitimidade ou não dessa ação de cobrança ou mesmo da ação originária. Se determinou apenas que é possível, se entendeu apenas que é possível esse ato cautelar, essa tutela provisória, no sentido de que eventuais créditos advindos na reclamação trabalhista proposta pela trabalhadora não sejam liberados imediatamente em vista dessa ação de cobrança proposta pela ex-empregadora. O próximo caso que vemos está relacionado à ação rescisória e à necessidade de indicação precisa da decisão judicial que é objeto da tutela rescisória. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 1100, dígito 15 de 2012, cuja ementa diz que, ao elaborar a petição inicial, o autor traça os limites da atuação jurisdicional, lançando o pedido e a causa de pedido. É certo que o pedido formulado na petição inicial deve nortear o provimento jurisdicional. Nos casos, porém, em que a parte traça uma lei argumentativa, deixando claro e independente de dúvida o objetivo buscado, eventual erro cometido ao escrever o pedido deve ser relevado pelo julgador, sobretudo nas hipóteses em que o equívoco não redunde em prejuízo para a defesa. Em caso da leitura da judicial, pode-se concluir de forma inconteste que o autor pretende desconstituição do acórdão proferido pelo TRT e não da sentença. Assim, o fato de constar apenas no rol de pedidos o pleito de rescisão da sentença em vez do acórdão original deve ser compreendido como erro excusável e, portanto, sem potencial para inviabilizar o exame da pretensão. Então, o que você tem? Quem está mais habituado a ações rescisórias já percebe claramente qual é a relevância do tema tratado aqui. Para quem é menos habituado às ações rescisórias, deve destacar a seguinte questão, de que a ação rescisória é destinada a atacar a decisão judicial que efetivamente transitou em julgado, aquela decisão que existe nos autos, que tem efetividade na relação entre as partes e que efetivamente só é objeto dos efeitos da coisa julgada. Deve-se ter em mente, então, que os recursos têm ordinariamente o efeito substitutivo, ou seja, uma vez que eles sejam objeto de conhecimento e julgamento pelo tribunal revisor, eles passam a ter eficácia própria, substituindo a decisão anterior. Ou seja, se profere uma sentença e o recurso ordinário que se interpõe foi objeto de conhecimento e julgamento pelo TRT, a decisão que passa a prevalecer e que será, consequentemente, objeto dos efeitos da coisa julgada será o acórdão. Será o acórdão proferido pelo TRT e não mais a sentença. O que existe no mundo jurídico é o acórdão e, consequentemente, esse acórdão é o que será objeto da pretensão rescisória. No julgamento de ações rescisórias é bastante distinta destacada essa necessidade de indicação precisa, porque se houve acórdão que modificou, especialmente quando modifica a sentença,
e a parte ainda investe contra a sentença, o que se tem é um ato jurídico já não mais existente no mundo dos autos, e, consequentemente, essa ação rescisória se torna inviável. Assim, quem vai promover uma ação rescisória ou quem vai analisar as petições de uma ação rescisória deve ter muito isso à vista, no sentido de identificar qual decisão judicial realmente prevalece em cada caso e contra qual decisão realmente foi formulada a pretensão. No caso aqui, houve toda a argumentação acerca da desconstituição do acórdão, mas no pedido expressamente foi posto sentença, e isso foi relevado, especialmente porque não se detectou o prejuízo para a defesa. É bom se identificar também que, dependendo do prolongamento do procedimento judicial, eventualmente pode ocorrer até uma mudança na competência para o processamento da ação rescisória. Se a ação rescisória não foi objeto de mudança por recurso, mas ela vem a ser objeto de ação rescisória, a competência para analisar essa rescisória é do Tribunal Regional a que se vinculasse o juiz prolator dessa decisão. Também será da competência do TRT as ações rescisórias de seus próprios acórdãos. Entretanto, se houve recurso revista ao TST e esse recurso revista foi ao menos conhecido, em algumas circunstâncias também provido ou analisado em seu mérito, a competência para analisar, em virtude desse efeito substitutivo, passa a ser do TST, ou seja, o acórdão proferido pelo TRT substitui a sentença e eventual recurso revista conhecido e provido ou examinado em seu mérito substitui o acórdão do TRT pelo acórdão do TST. E nessa condição, ou seja, de que haja o julgamento da causa pelo TST, ainda que em aspecto parcial, esse aspecto parcial será objeto de ação rescisória perante o TST e não mais o TRT. Nessa contingência, é importante sempre destacar, sempre perceber antes do ajuizamento da rescisória, qual decisão judicial realmente persiste naquele caso, naquele capítulo do título judicial, para assim então detectar não só o objeto preciso dessa ação rescisória, quanto eventualmente até a competência para a sua análise. Aqui nesse próximo caso se tenta definir os limites para a impossibilidade do reexame do conjunto fático probatório no julgamento de recurso revista. Trata-se dos embargos 824, dígito 50 de 2011, cuja ementa diz que a transcrição no acórdão do Tribunal Regional de trecho da prova produzida ou mesmo de todo seu conteúdo não tem o condão de possibilitar o reexame do conjunto fático probatório. Devem prevalecer as impressões colhidas por ocasião da produção das provas para afirmar o convencimento acerca dos fatos ocorridos. Nessa esfera recursal de natureza extraordinária, permite-se apenas aferir o acerto do enquadramento jurídico conferido aos fatos no acórdão impugnado. Vede-se, por conseguinte, que essa Corte Superior forme nova convicção acerca dos fatos que o Tribunal desconsiderou em sua conclusão, mesmo que eu faça a partir dos trechos transcritos no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Esse tema é bastante técnico e cheio de nuances, então, se houver uma dúvida maior acerca dessa matéria, eu até recomendo que se procurem os vídeos anteriores nesse canal acerca dessa matéria, ou seja, de revolvimento do conjunto fático probatório, da súmula 126 e mesmo da natureza extraordinária do recurso revista. Muito sinteticamente, o que se tem nesse recurso de natureza extraordinária, como por exemplo o recurso revista, o recurso especial ou recurso extraordinário ao STF, é de que a matéria que pode ser examinada pelo tribunal é limitada. No caso do recurso revista, limitada ao que está disposto no artigo 896, ou seja, a violação de lei ou da Constituição da República, a contrariedade à súmula OJ ou divergência jurisprudencial, ou ainda contrariedade à súmula vinculante. Nessa circunstância, tem-se essa impossibilidade do revolvimento do conjunto fático probatório, tal como explicitado na súmula 126 do TST. Isso quer dizer que os fatos, ou aquilo que é considerado como fato provado e consequentemente ocorrido, é aquilo que o Tribunal Regional do Trabalho tenha concluído como tal. Persistia uma dúvida acerca da possibilidade de o julgador no TST recorrer a transcrições das provas produzidas, como por exemplo depoimentos ou laudos periciais, para extrair nova conclusão acerca dos fatos que possam ser efetivamente considerados como provados.
Decidiu-se, então, nesse julgamento, é certo que com alguma persistência na controvérsia, ou seja, é possível que essa discussão surja novamente em casos subsequentes, que mesmo que o Tribunal Regional tenha transcrito essas provas no acórdão, ou seja, não é necessário retornar a sentença ou mesmo atos de julgamento de audiência, ainda que o julgador do TST tenha simplesmente recorrido a provas transcritas no acórdão regional, isso estaria em contrariedade à súmula 126 e, consequentemente, não permitiria o conhecimento do recurso em revista. Assim, o que o Tribunal Regional do Trabalho tiver concluído como provado será o limite do conjunto fático probatório, se constituirá como conjunto fático probatório, a partir do qual o TST verificará tanto a violação de lei ou da Constituição da República, a divergência jurisprudencial ou a contrariedade à sua súmula ou a J ou a súmula vinculante. Mais uma vez, é um tema bastante detalhado que podemos expor de forma mais expandida em vídeos próprios nesse canal. Então, se houver alguma dúvida acerca dessa matéria, eu recomendo que se recorram a esses vídeos ou ainda que se deixe nos comentários para que eu possa preparar um vídeo próprio tratando de eventual dúvida mais específica que você tenha. O próximo caso que vemos trata de um dispositivo na sua redação anterior à reforma trabalhista e que trata da relevância ou não da confissão do trabalhador de que realmente pediu demissão em vista da não observância do procedimento previsto no parágrafo 1º do artigo 477 da CLT. Trata-se dos marcos 31, 02, dígito 44 de 2013, cuja emenda traz que o aspecto fático em torno da confissão expressa do reclamante quanto ao pedido de demissão é juridicamente irrelevante para o deslize da controvérsia nessa subseção, que se posiciona no sentido de que o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, constitui norma congente, inclusive quando não haja vício na manifestação da vontade do empregado, de modo que a validade do pedido de demissão do empregado com mais de um ano de serviço depende da homologação sindical, a julgados, recurso de embargos conhecido e provido. Então, o que você tem nesse caso é que o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, isso com a redação que vigia antes da reforma trabalhista, previa que mesmo o pedido de demissão do trabalhador com mais de um ano de serviço dependeria da homologação sindical, ou seja, essa pedido de demissão deveria ser apresentado junto ao sindicato para então que se homologasse a rescisão do contrato. O que se tem aqui, e essa era uma discussão que muito constantemente ocorria nas reclamações trabalhistas, é de que se tomava o depoimento, se fazia o depoimento ou interrogatório do trabalhador, do reclamante, e o reclamante confessava, simplesmente declarava que realmente pediu demissão. Mas ainda assim, o que se caracteriza com esse julgamento é de que mesmo quando haja a confissão do trabalhador, persiste a invalidade desse pedido de demissão e, consequentemente, essa demissão deverá ser considerada como de iniciativa do empregador e, consequentemente, haverá necessidade do pagamento das verbas rescisórias correspondentes. No caso, mais comumente não se acarreta a reintegração do trabalhador, mas simplesmente a conversão dessa dispensa a pedido do trabalhador como dispensa a pedido por iniciativa do empregador. O certo é detectar que esse dispositivo foi revogado pela reforma trabalhista, então só se aplica esse entendimento se aplica essencialmente aos casos anteriores à reforma trabalhista. Nesse outro caso, quase contradizendo o que foi dito no julgamento anterior, mas agora relacionado a dissídio coletivo, se admitindo que, ainda que a legislação atual não preveja mais a homologação sindical, se confirma que normas coletivas podem estabelecer esse procedimento regularmente. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 585, dígito 78 de 2018, cuja emenda diz que, apesar de a nova redação do artigo 477 da CLT não exigir mais que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho firmado por um empregado com mais de um ano de serviço só seja válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade competente, nada impede a participação direta das partes na formulação de normas convencionais que lhes sejam mais benéficas, garantindo-lhes maior segurança à homologação e quitação da rescisão do contrato de trabalho, ao dispor em cláusula de acordo coletivo que as homologações das rescisões de contrato individual de trabalho serão feitas por um delegado sindical autorizado pelo sindicato da categoria. Aqui no caso se tratava, na verdade, de um recurso ordinário em ação anulatória,
no qual se questionava justamente uma cláusula normativa que previa essa necessidade de homologação por um delegado sindical. A pretensão era de que não se exigisse mais essa homologação porque a legislação não trazia mais essa exigência. O que se entendeu sim é que a norma coletiva pode estipular essa necessidade de homologação e, como vimos na decisão anterior, caso se desobedeça essa necessidade de homologação, o pedido, por exemplo, o pedido de demissão do trabalhador será considerado inválido e será tratado como dispensa a pedido do empregador com o consequente pagamento das verbas rescisórias correspondentes. O próximo caso que vemos trata do marco prescricional relacionado à reparação de danos morais vinculados à doença denominada asbestose, e que nesse caso recebeu uma decisão bastante peculiar. São os marcos 315, dígito 98 de 2011, cuja emenda traz que discute-se no caso qual o marco prescricional aplicável à pretensão de indenização de danos morais decorrentes de contato com amianto, o qual teria provocado a moléstia de origem ocupacional denominada asbestose. Todavia, no que tange ao início do marco prescricional, a egrégia turma fixou a data da emissão de CAT, mencionado pelo TRT de origem e posterior acordo celebrado, sendo inviável nessa instância extraordinária, à luz da súmula 126, alterar esse marco, tendo em vista que o contrato de trabalho já for extinto. A jurisprudência dessa Corte consolidou o entendimento de que o termo inicial para aferir o lapso prescricional para o ajuizamento de ação trabalhista, cuja pretensão é a reparação de danos morais e ou estéticos decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional equiparada, é a data em que a vítima toma conhecimento da efetiva lesão e de sua extensão. Aqui, como sempre, como uma questão lateral, é sempre a advertência para se optar, sempre que possível, por períodos curtos. Às vezes a leitura de um período muito longo dificulta a compreensão da matéria, exigindo um trabalho adicional de quem queira interpretá-lo. Mas o que importa, de forma mais destacada nesse caso, é de se detectar o julgamento que foi, a conclusão que foi repreendida nesse caso. O que ocorre? Vem se detectando cada vez mais que o amianto produz efeitos nocivos não só para quem trabalha com ele, mas para quem tem simples contato com essa substância, causando essa doença denominada asbestose. Ocorre que essa doença é uma doença que não se revela tão imediatamente, logo após o contato com o amianto, e apenas as consequências dessa exposição se prorrogam no tempo, ou seja, só muito tempo, às vezes muito tempo depois que há o contato inicial com o amianto é que se desenvolve essa doença, se consegue diagnosticá-la e se tem a dimensão exata das suas consequências. Nesse caso, então surgiu o conflito, particularmente nessa reclamação, acerca de quando efetivamente se poderia tomar como que a lesão seria de conhecimento do trabalhador e, consequentemente, a partir daí, de então se contar a prescrição para o exercício dessa pretensão. O que se entendeu particularmente, havia até uma tese nesse julgamento, de que como essa asbestose é uma doença cujas consequências, a própria consolidação, diagnóstico e extensão se prolongam no tempo, sendo incertos até a todo momento, a prescrição deveria ser contada finalmente do prazo que mais beneficiasse ao trabalhador. Entretanto, algumas circunstâncias específicas nesse caso fixaram um dado diferente. Nessa particularidade, houve essa emissão da CAT, o certificado de acidente de trabalho, mencionando, no caso, essa doença ocupacional. E foi a partir dessa data que se caracterizou a prescrição contada pelo seu prazo bienal. Quando essa emenda refere a acordo celebrado, se refere à empresa que processava amianto e os trabalhadores. E nesse caso, o reflexo desse acordo anterior seria a regra de transição do Código Civil, ou seja, que eventualmente poderia conceder até a contagem de um prazo maior do que propriamente o da prescrição trabalhista. O importante destacar aqui é que quando se emitiu essa CAT, se entendeu que o trabalhador já tinha pelo menos conhecimento de parte da extensão dessa lesão e poderia exercer o seu direito de pretender a reparação de danos morais daí decorrentes. O aspecto processual que foi destacado aqui
é que não havia qualquer outro elemento nos autos que indicasse que pudesse ser apropriado como data de ciência específica, conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão, e, consequentemente, se impossibilitou a utilização de data diversa dessa data da emissão da CAT como um marco inicial da prescrição. O importante destacar aqui é que essa matéria relacionada à asbestose é bastante controversa e vai suscitar novos debates. Mas, nesse caso, se preferiu adotar pronunciamento de caráter mais técnico ou mais habituado ou mais alinhado às decisões anteriores do TST acerca de que a emissão de CAT pode ser um marco para a definição do conhecimento da efetiva ciência da lesão e de sua extensão, como um marco temporal para a prescrição. E o conhecimento de data diversa pode encontrar óbice na súmula 126. E nesse caso, aplica-se dessa data da emissão da CAT o prazo prescricional de 2 anos, porque o contrato já estava extinto ao tempo dessa emissão de CAT. Então essas foram as decisões que nos chamaram mais atenção, publicadas pelo TST na terceira semana de agosto de 2019. Como dito antes, se algum dos temas que surgiram nessas decisões ou algum outro lhe chama a atenção e merece uma atenção destacada, deixe indicado nos comentários e podemos preparar um vídeo específico para tratar deles. Eu peço que você dê seu like, subscreva o canal e divulgue esse material com outras pessoas que você entenda que possam ter interesse. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.